E hoje vamos falar do clã da morte. Os eruditos obcecados pelos mistérios da morte e da alma, que foram eliminados sistematicamente graças a um golpe liderado por Augustus Giovanni. Hoje é dia do clã Capadócio. E talvez Capadócios, o antediluviano do clã Capadócio, tenha sido o único que, quando foi abraçado, viu isso como uma oportunidade. Oportunidade de examinar a condição da morte. E de todos os antediluvianos, ele era o menos interessado em política e poder. E finalmente, após o dilúvio, ele abandona a segunda cidade e então ele abraça a sua primeira cria, Caias. E depois disso, ele teve uma visão. Em sua visão, ele viu seus descendentes ao redor dele lamentando por algo que desapareceu. E então, Capadócios e Caias foram viajando pelo mundo e abraçando outras pessoas, aumentando, fundando finalmente o clã. E dentre esses abraços, nós podemos citar dois Capadócios notáveis, Lázaros e Jafé. E com o tempo, os descendentes de Capadócios tornaram o clã bastante numeroso. E Capadócios continuou suas viagens e sua busca pelo mistério da morte, até que ele chegou na terra prometida, na terra dos hebreus. E, nas planícies de Canaã, ele encontrou uma tenda solitária. E naquele momento ele estava com fominha. E foi lá na tenda, onde ele encontrou uma única pessoa, um judeu, que ao ver Capadócio sedento de sangue, ele rezou para Deus e pediu proteção. E Capadócios perguntou: que Deus é esse que vai se importar com uma única pessoa? E o judeu disse: eu sou apenas um homem, mas o meu Deus olha por mim, porque ele é transcendente, ele é supremo e ele é bom. E o Capadócio, que estava cheio de fome, quase entrando em frênese, viu a sua besta adormecer. E aí ele saiu da tenda pensativo e deixou lá, poupou a vida daquele judeu. Ele seguiu seu caminho matutando. Caramba, eu estou nessa busca pelos mistérios da morte, mas agora que eu escutei as palavras daquele judeu ali, caramba, eu estou fazendo errado, eu estou perguntando para os mortais sobre o segredo da morte. Eu tenho que perguntar para outra pessoa. Para saber sobre os mistérios da morte, eu tenho que perguntar para Deus. De ânimo renovado, então, ele decidiu que precisava de uma proximidade física com os céus. E então, ele tomou um templo lá no topo do Monte Hércias, na Turquia. Destruiu os monges, tomou o monastério e fez do lugar a fortaleza do clã Capadócio. Mas pouco depois, o cristianismo começou a se espalhar por toda a Europa. E então, o antediluviano Capadócio e o seu clã se converteram ao cristianismo. E nesse ponto, Capadócios vai morar na cidade subterrânea de Drinkuyu. Mas ele manteve a fortaleza Capadócio no templo. E em dado momento, os moradores mortais da cidade subterrânea encheram o saco dos abusos dos capadócios que foram morar ali. Capadócios estava se sentindo muito culpado pelos maus tratos que os seres humanos estavam sofrendo ali na cidade subterrânea. E então ele resolveu promover uma assembleia, uma reunião gigantesca, e convocou todo o seu clã. Todo mundo conseguiu chegar lá, mas uma grande parcela chegou. E então, naquela assembleia, com a ajuda de Caias, ele julgou o seu clã. Ele fez um montão de perguntas. Quem aqui sabe ler e escrever? Quem aqui está procurando os mistérios sobre a morte? Quem aqui ajudou a construir uma igreja? Quem aqui segue a trilha do céu? A trilha do céu é a Via Caeli, o caminho dos céus, que é o caminho que você segue adorando a Deus,
respeitando a Deus e seguindo os ensinamentos e a lei de Deus. A assembleia estava acontecendo na Câmara Subterrânea de Caimacle. E aí, quem não sabia ler e escrever, quem não seguia a via KL, quem não estava procurando os mistérios da morte, Capadócios trancou todo mundo lá dentro de Caimacle. E ali ele lançou uma maldição. Que nenhum descendente de Caim saia dessa passagem e que nenhum filho de Sete entre. Sete que eu tô falando aqui é o irmão de Caim, tá? Quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, teve Caim e Abel. Aí Caim mata Abel, Caim é banido para as terras de Nod e Deus pede para Adão e Eva terem um 3º filho e esse 3º filho é Sete e a humanidade é descendente de Sete. E a prisão desses capadócios lá em Caimacle foi chamado de o festim dos tolos. Os capadócios que não conseguiram chegar no dia do festim dos tolos, eles passaram a ser párias entre os outros capadócios, chamados de infitiores. E depois disso, Capadócios teve outra visão. Ele viu ele mesmo e seus descendentes, suas crias, abandonando aquelas crias que ele prendeu em Caimacle. E então ele entendeu que aquilo que ele fez era realmente necessário. E então ele se viu crucificado, com Caias, Lázaro e Jafé tocando os seus ferimentos com os dedos. Tuc, tuc. E muitos homens lamentando a crucificação de Capadócios. E sabe o que Capadócios entendeu dessa visão? Ele entendeu que precisava alcançar a divindade. Ele entendeu que precisava tomar o trono de Deus e alçar a humanidade ao paraíso. Capadócios entendeu que ele precisava diablerizar Deus. E que para isso ele precisaria trazer o paraíso para a terra. Mas como ele iria fazer um troço desse? Bom, isso vai nos levar ao Experimento Giovanni. Mas isso é papo para outro vídeo, então não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Se você não segue, segue aí e fica de olho que logo mais tem mais vídeo.